onde teremos a presença do nosso pastor-presidente, pastor Osiris Marques, que estará trazendo algumas orientações de caráter pastoral para a primeira Igreja Batista no Andaraí. E também estará trazendo algumas orientações práticas para a celebração da Páscoa no domingo, no nosso culto da manhã, cuja celebração será realizada online, ao vivo, numa live aqui na página do Facebook da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Então, após essa breve apresentação, eu vou colocar aqui na tela comigo o nosso pastor-presidente, o pastor Osiris, que nós temos um prazer enorme de ouvi-lo falar aos nossos corações nessa noite. Então, pastor Osiris, primeiro, se o senhor quiser dar uma palavra de saudação aos irmãos que estão nos assistindo, o senhor fique à vontade, e após eu vou trazer aqui algumas perguntas para o senhor poder desenvolver e tirar as dúvidas dos nossos irmãos nessa noite, tá bom? Fique à vontade, pastor Osiris. Boa noite, amados irmãos e queridos ouvintes dessa nossa live. Estamos aqui nesses dias difíceis, né, utilizando o que a tecnologia nos oferece para podermos levar uma palavra para todos, para podermos discutir esse momento e como a igreja deve se portar, né, nesse momento em que estamos de isolamento social. Espero que esse momento seja uma bênção para todos nós, tendo sempre como base a orientação da Santa Palavra de Deus. Ok? Muito obrigado. Muito bom, pastor Osiris. E queria também deixar aqui para os irmãos, aqueles que quiserem fazer perguntas, colocar alguma colaboração, podem ficar à vontade, tá? É só aí nos comentários, colocar sua pergunta, sua dúvida, que no final a gente vai tentar resgatar aqui algumas. Pode ser que a gente não consiga resgatar todas, né, pastor? Mas a gente tentar resgatar aqui algumas, levar para o nosso pastor, o pastor Osiris, para que ele possa, então, responder às dúvidas dos irmãos. Então, curta aí essa nossa live, compartilhe a nossa live para que mais pessoas possam estar ouvindo as orientações do pastor Osiris nessa noite sobre a celebração da Páscoa no domingo. Então, pastor Osiris, eu gostaria de começar pedindo que o senhor falasse um pouco sobre esse momento histórico que estamos vivendo, pastor Osiris, de isolamento social. É algo que nos pegou, né, de surpresa, nós não temos respostas para tudo, mas eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco esse panorama histórico que estamos vivendo agora de isolamento social. Que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bem, eu nunca podia imaginar que aos 67 anos eu iria ver o que estou vendo. É realmente um fato marcante que eu ouvia falar. A minha mãe falava que a mãe dela, a minha avó, né, falava para ela de uma tal gripe espanhola, que muitos morriam, os corpos eram jogados nas ruas. Eu imaginava isso uma coisa que eu nunca poderia ver. E nós estamos acompanhando algo parecido, uma nova pandemia, não tão letal, né, quanto a gripe espanhola, mas que está deixando milhares de mortos no mundo todo e chegou até o nosso Brasil. E uma das recomendações é que evitemos, né, estarmos em aglomerações, diminuir a agitação social, só deixar a residência em caráter mesmo de muita necessidade, para diminuirmos o impacto, né, dos casos graves sobre o nosso sistema de saúde. E é um momento, assim, que eu nunca podia imaginar. É um momento histórico e certamente vai nos deixar lições. E estamos aprendendo com esse momento histórico. Sabemos que o nosso Deus está assentado no trono, né? O trono não está vazio. Tudo está debaixo da soberania do nosso Deus. E ele tem um propósito para esse momento com tudo que está acontecendo. Estejamos, então, com humildade, buscando no Senhor o que ele quer nos ensinar, sabendo que, né, o Senhor Jesus Cristo nos deixou bem claro nas Sagradas Escrituras, no seu sermão escatológico, que viriam tempos difíceis mesmo. E como uma mulher, para ter um bebê em dores de parto, à medida que o tempo passa, as contrações vão diminuindo de tempo, né? De intervalo. Mas o que interessa nesse momento é que nós estamos vivendo
um tempo excepcional e que precisa de nossa parte, como igreja, estarmos aos pés do Senhor para buscar a Ele orientação de como agir nesse momento e depender completamente da graça do nosso Senhor. Amém, é verdade, pastor. Nós já temos alguns irmãos aqui, pastor, já interagindo, ó, Jaqueline Costa dando boa noite, Cleonice Costa dando boa noite. Aquele vídeo foi benção, né, pastor? O vídeo da família Costa, né, ali cantando, Éder, o Wellington, que benção, né, que eles compartilharam, né? É isso mesmo. Amém. Nosso irmão Velton Pinto, lá de Minas Gerais, pastor, Santa Luzia, mandando também uma paz do Senhor aqui na nossa live. O nosso amigo, nosso irmão pastor da Igreja Batista Avivamento Já, pastor Moisés Bondim também, meu amigo dos Fuzileiros Navais, aqui mandando também a graça e a paz. Maria dos Remédios, os irmãos já estão interagindo aqui conosco, pastor, que Deus esteja abençoando a todos os nossos irmãos, né? Amém. A segunda pergunta, pastor Osíris, que eu queria que o senhor nos respondesse, nos orientasse com uma palavra pastoral nesse momento, é sobre a preocupação do Senhor, que eu imagino, né? A preocupação pastoral para a igreja atravessar esse período. Como está o coração do Senhor? A gente percebe que o Senhor todo dia tem se dedicado e tem colocado um vídeo de 3 minutos com o pastor Osíris, vídeo que fica ali os irmãos esperando para ouvir a voz do Senhor, uma palavra pastoral. Então, nós temos percebido a dedicação do Senhor nesse período. Então, eu queria que o senhor partilhasse um pouco da preocupação do Senhor no cuidado da igreja, na primeira igreja batista no Andaraí, nesse período, pastor Osíris. Bem, como pastor da igreja e diante de Deus, responsável pelo cuidado das ovelhas que são do Senhor, a minha maior preocupação é procurar estar alimentando o rebanho do Senhor aqui na primeira igreja batista no Andaraí, alimentando com a palavra de Deus e trazendo uma palavra de esperança. A outra preocupação que eu tenho, além de alimentar com a palavra e trazer uma palavra de esperança, é estimular a oração, o poder que há na oração quando nós nos derramamos aos pés do Senhor e buscamos a face do Senhor, para que a terra possa ser curada, não é? Confessarmos os nossos pecados e buscarmos ao Senhor intensamente. E a outra preocupação que eu tenho é com a comunhão, que nós temos como marca da Igreja de Cristo a comunhão. Fazemos parte de um mesmo corpo. E quando nós estamos afastados socialmente, nós estamos sem a oportunidade de estarmos juntos fisicamente do nosso irmão. É nesse momento que cresce de importância os meios tecnológicos e digitais, quando nós podemos comunicarmos uns com os outros para sabermos das suas necessidades e do apoio mútuo um ao outro, não é? Essas são as minhas principais preocupações, a palavra, a oração e a comunhão, ok? Nesse sentido, pastor Osíris, qual seria a função ou não da ferramenta atual do nosso contexto histórico, a utilização da internet? Como o senhor enxerga a utilização da internet nesse momento? Se a gente lembrar, né, o apóstolo Paulo, quando esteve distante de suas comunidades, ele utilizava as ferramentas que ele tinha na época para se manter presente, né, orientando, ensinando as suas comunidades, que eram as cartas. Né? Hoje em dia, nós temos outras ferramentas para além das cartas, né? Nós temos a ferramenta da internet. Como o senhor enxerga a internet nesse contexto, pastor Osíris? A internet é um meio, né? É uma mídia, é um meio pelo qual nós podemos circular uma mensagem. Essa mensagem pode ser escrita, falada ou visualmente. É, pois, um meio poderoso de comunicação. Nós temos grandes movimentos, ultimamente, inclusive, nós temos no Brasil um presidente eleito que teve como base, né, de campanha os meios digitais e que não tinha muitos recursos financeiros e usou isso como meio político. Então, é um exemplo do poder, né, desse meio.
E nós, como servos do Senhor, temos que entender que a internet é, pois, uma porta que se abre para a igreja, para nós estarmos comunicando e propagando a mensagem do Senhor e junto aos nossos irmãos, as ovelhas do Senhor, do nosso rebanho, para que estejamos mantendo, né, esse laço de amor, de comunhão e principalmente de orientação nesse momento tão difícil em que passamos. Vejo, pois, a internet, assim como você falou do apóstolo Paulo, com a mesma função das cartas, de manter contato com pessoas que estão fisicamente distantes, né, e diminuir um pouco a saudade que temos de ver o rosto dos nossos irmãos, abraçá-lo e poder conversar pessoalmente com ele. Isso aí, Ok? pastor. Tem mais outros irmãos aqui interagindo com a gente, a Mônica, o Vitor Hugo, a nossa irmã Darcy. Darcy, quanto tempo, Darcy? Deus abençoe, minha irmã. Nosso irmão Paulo Roberto Cunha, a irmã Jael Almeida e outros irmãos aqui já interagindo, dando uma boa noite e ouvindo a orientação do Senhor, pastor Osíris, para as nossas vidas nesse momento. A próxima pergunta, pastor, que eu queria que o senhor respondesse é a seguinte: o que é ser igreja nesse contexto? Né? Então, a gente já entendeu a realidade que a gente está vivendo, a gente entendeu a preocupação do Senhor dentro dessa realidade, o Senhor deu a posição do Senhor sobre o uso da internet, e o que é ser igreja nesse contexto. Eu gostaria de ler, pastor Osíris, para o Senhor, para ajudar na reflexão, um ponto dos nossos documentos batistas, né? Nossa doutrina batista. Nossa doutrina batista vai falar sobre igreja, dentre vários outros elementos, vai dizer o seguinte: a finalidade da igreja. E vai dizer assim: a finalidade de prestar culto a Deus, observar as ordenanças de Jesus, meditarem nos ensinamentos da Bíblia para a edificação mútua e para a pregação do Evangelho. Continua desenvolvendo outros assuntos, mas aqui eu trago alguns pontos da finalidade do que é ser igreja, né? E coloca aqui o prestar culto a Deus, a observância das ordenanças de Jesus, né? Batismo e ceia, ordenanças do Senhor, meditar nos ensinos da palavra de Deus, da Bíblia, para edificação mútua e para a propagação do Evangelho. Então, o que é ser igreja, pastor Osíris? Nesse contexto de isolamento social e com a utilização da ferramenta da internet. Bem, ser igreja, basicamente, hoje e ontem, ser igreja é sempre a mesma coisa. Igreja é um grupo de pessoas salvas, remidas, que nasceram de novo, né? E que tem como propósito nas suas vidas adorar ao Senhor. Né? E nós formamos, então, um grupo de pessoas em comunhão num determinado local, para ali, naquele local, sermos luz do mundo e sal da terra, e sustentar a obra missionária. Né? Isso é ser igreja, é fazer parte do corpo de Cristo militante. Tem a igreja no sentido espiritual, universal, que são todos os salvos do Senhor Jesus Cristo. Mas a maioria das vezes em que a palavra de Deus usa a expressão igreja, eclesia, são chamados para fora para estarmos juntos, congregados, numa santa assembleia, para louvarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra e propagarmos a sua palavra, compromisso com a obra missionária. Não é? Agora, nesses tempos que estamos vivendo, de isolamento social, como ser igreja? Não é? É o momento de nós nos dedicarmos, como já disse, à oração e à comunicação via a tecnologia, não é? As redes sociais, o WhatsApp, né? O Facebook, o YouTube, e o telefone, não é? Ligar para o seu irmão, ouvir a voz do seu irmão. Ser igreja hoje, nesse contexto que estamos vivendo, isolamento social, é basicamente usar as tecnologias, de modo que nós possamos estarmos informados como está indo o nosso irmão. Se o nosso irmão foi desempregado, se ele está passando alguma necessidade, para que nós possamos socorrê-lo. Então, é um momento em que a igreja tem que estar mais unida do que nunca. Temos que estar mais preocupados, orando uns pelos outros e nos informando como você está indo. De modo que nós estejamos passando por esse momento difícil, que vai passar, e saindo dele com uma sensação de que estamos nos conhecendo mais
e estamos nos amando mais. E na hora da minha necessidade, eu tive uma família de fé que me socorreu. Então, ser igreja hoje é um grande desafio. E manter a obra missionária no mundo e no Brasil. Precisamos continuar sendo fiéis nos nossos dízimos e ofertas, né, transferindo por via bancária, ou no dia e hora marcado, poderia a igreja colocar no gasofilácio o seu envelope, né, onde ali estará alguém esperando para orar por você e você realizar aquilo que está no seu coração, que é sustentar a obra do Senhor. Depois, um grande desafio, a falta de contato físico e de proximidade física. Mas, graças a Deus, por meio da tecnologia, nós podemos ser igreja hoje, um pouco diferente, porque nós não temos a oportunidade de estar congregados no mesmo local. Estamos nos nossos lares, mas estamos unidos no mesmo espírito e com o mesmo propósito, graças a Deus, pela tecnologia que está nos ajudando, ok? Então, na fala do Senhor, eu percebo que os pontos aqui da nossa declaração doutrinária, ou seja, o culto a Deus permanece, mantendo os nossos cultos ao Senhor, né? Meditação nos ensinos da Bíblia, edificação mútua, preocupação com os irmãos, né? E a propagação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mantemos tudo isso com a utilização da internet. É claro que o nosso desejo seria que estivéssemos juntos, né? O irmão José até botou aqui, ó, a paz do Senhor, meus irmãos. Não, cadê aqui? Abraçar-nos. Cadê? Abraçar-nos abertos, nos abraços virtualmente. Quer dizer, estamos nos sentindo abraçados, mesmo que virtualmente. Né? Então, é até uma questão, né, pastor? Que eu até, na última live que a gente fez com a psicóloga Denise, um irmão perguntou, né, sobre a questão do real e do virtual. E eu perguntei para ela, irmã Denise, essa nossa conversa aqui, virtual, não é real? E ela falou, não, é real sim. E a Cleonice depois até comentou que o contrário de virtual não é irreal, né? É o presencial. Então, assim, o virtual não é irreal, o virtual está acontecendo, inclusive possibilitando uma reunião. Estamos nos reunindo. Né? Nos reunindo não presencialmente, nos reunindo virtualmente. Então, há uma reunião, ou seja, se a gente colocasse mais pessoas aqui, no nome de Jesus, há uma reunião aqui, há uma eclesia, né, nesse sentido. A Igreja Batista no Andaraí reunida no nome de Jesus, orando, pregando, ensinando e preocupada com as propostas missionárias que nós trazemos em nossos corações. É isso que o senhor quer dizer, então? É isso mesmo. Perfeito. O meio virtual, na realidade, a igreja, ela é espiritual, emocional e física. Nós somos um todo, não é? Mas o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, o relacionamento vertical, é espiritual. O relacionamento horizontal que nós temos, nós precisamos nos comunicar com os nossos irmãos, o nosso próximo. E a tecnologia está aí exatamente para isso. Já que nós não podemos fisicamente, nós utilizamos os meios que a ciência está colocando à nossa disposição. Então, nós podemos ser uma igreja unidas, todos naquele mesmo horário, combinarmos um horário, iniciarmos um culto no lar, e sabendo que eu estou no meu lar, o meu irmão João está no lar dele, o Josir está no lar dele, né? Cleonice está no lar dela. Naquele momento, nós estamos unidos no mesmo propósito. E através do Espírito Santo, que é o que nos une, que é real, apesar de nós não vermos, ele nos une e nos dá a alegria no coração de estarmos juntos nesse momento. Então, é um espiritual, virtual, que é real. Então, a gente vai para a próxima pergunta, que o senhor já antecipou aqui alguns elementos de resposta, né? Por meio da internet, pastor Osíris, nesse momento excepcional, e com toda a preocupação pastoral que o senhor tem, devemos nos reunir como igreja por meio das redes sociais? Sim, com certeza. Eu mesmo não tinha muita essa prática, né? Estou fazendo um curso rápido de tecnologia digital, graças a essa crise, eu tenho que agradecer a Deus por isso. E eu senti que, nos momentos de crise, as pessoas têm alterações
nas suas emoções, na sua saúde emocional. E o pastor, os líderes da igreja, são pessoas que Deus convoca nesse momento para estar trazendo alento, conforto e cuidando das emoções dos mais frágeis, daqueles que têm algum trauma. Então, a figura pastoral, ela cresce de importância nesses momentos. E é importante nós entendermos isso. Por isso que, diariamente, eu faço questão de levar uma pequena reflexão em que as pessoas possam ver o meu rosto e ouvir a minha voz. E a palavra de Deus, que Deus me inspira para falar para cada um. Então, é um momento importantíssimo em que nós vamos manter o culto no lar. E a igreja, nós sabemos que lá no livro de Atos, a igreja não tinha templos, não é? O templo veio bem depois. A igreja não tinha um local, um CEP, um endereço. A igreja são pessoas que se reúnem, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se eu estou no meu lar e cada irmão no seu lar, mesmo que ele esteja sozinho ali, naquele momento nós nos unimos com o mesmo propósito e realizamos o nosso culto no lar, que é o culto da igreja, a primeira igreja batista no Andaraí. E graças a Deus que nós podemos fazer isso utilizando esses recursos digitais. Então, a igreja continua sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo fora do templo. O templo está fechado, como você mesmo criou essa frase. O templo está fechado, mas a igreja não. Tá? Ok? Obrigado pela resposta. E vamos então para a nossa próxima pergunta. Então, é possível cultuarmos a Deus, né, por meio das redes sociais? E aí eu vou para um próximo ponto agora, pastor Osíris. O próximo ponto é o seguinte: um dos elementos que fazem parte do culto é a ceia do Senhor, né? E eu queria que o senhor falasse sobre a origem da ceia. E antes do senhor entrar, eu queria até fazer aqui digamos assim, uma crítica construtiva, digamos assim, né? Eu percebo que na nossa caminhada enquanto evangélicos, parece-me, é uma impressão minha, pessoal, que essa frase que eu falei, a ceia faz parte do culto, parece que para muitos isso não é bem verdade, né? Não é bem verdade. Parece que a ceia é um elemento, um apêndice do culto. Isso a gente percebe até em alguns cultos que a gente participa, né? Onde você tem toda uma programação extensa, aí nessa programação você coloca vários elementos ali que não tem nada a ver com a ceia, ou seja, não tem nada a ver com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Inclusive, às vezes, a mensagem não tem nada a ver com a ceia, e aí, às vezes, no finalzinho, mas hoje é o dia que a gente celebra a ceia, então vamos correr aqui e fazer a ceia. Então, a ceia, às vezes, se torna um elemento anexo ao culto e estranho, às vezes, ao culto. Mas, dentro do contexto bíblico, parece-me que todas as vezes que os cristãos se reuniam, tinha a celebração da ceia, né? Fazer isso todas as vezes que vos reunides em memória de mim. Ou seja, a ceia fazia parte do culto, não era um elemento estranho ao culto. Ou seja, cultuar a Deus era lembrar do sacrifício de Cristo, né? Em todas as reuniões. E aí, o que eu queria que o senhor falasse um pouco é sobre isso, né? É sobre qual a origem da ceia do Senhor. Qual a origem da ceia do Senhor? Bem, a ceia do Senhor, ela tem as suas raízes, né, na celebração da Páscoa. Lá no tempo em que o povo de Israel estava escravizado no Egito, e o Senhor libertou o povo, e na última praga, quando o anjo da morte atingiu e matou todos os primogênitos no Egito, a orientação era que todo o povo de Israel, os hebreus, eles deveriam colocar o sangue do cordeiro nas portas das suas casas, e o anjo da morte passaria por cima. E depois o Senhor orienta que aquela data deveria ser celebrada anualmente, como Páscoa, passagem. E ali estava como elemento central o cordeiro, que era assado, né? E os pães sem fermento, entre outros elementos, o vinho, né? A salada, tudo aquilo que a gente vê na palavra de Deus. Mas esses eram os elementos centrais. E o povo de Israel,
ele celebra a Páscoa, e até hoje ele celebra a Páscoa como um ato de libertação, e eles ainda esperam pela vinda do Messias. Tá? Só que a ceia, ela é o cumprimento da Páscoa, ou seja, o Messias já veio. E nós celebramos que aquele Cordeiro da Páscoa é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue na cruz. Por isso que o pão da ceia e o suco de uva, que simboliza o sangue de Cristo, é uma celebração cristã, é a Páscoa cristã, em que fomos libertos graças ao sacrifício de Cristo, da escravidão do Egito, não, mas da escravidão do pecado. Não é? Nós hoje estamos indo rumo à terra prometida, que não é Canaã, a terra prometida é o reino de Deus na glória. Então, a ceia do Senhor tem todo esse simbolismo, esse paralelismo com a Páscoa judaica, né? E foi exatamente na última Páscoa do Senhor, a última Páscoa que o Senhor Jesus Cristo aqui na Terra participou, né? A última Páscoa com seus discípulos, que há um momento daquela cerimônia, aquela refeição cerimonial, não é, da Páscoa, que tinha todo um ritual, toda uma tradição, não é? Uma refeição preparada com todos os detalhes necessários que há anos, né, vem sendo repetida. E há um momento que o Senhor Jesus Cristo quebra exatamente essa tradição. Há um momento em que ele traz algo novo que ninguém esperava. Ele pega o pão e parte o pão e distribui, e depois ele pega o cálice e também cada um passa a beber um pouco daquele cálice, e ele então diz o que significa o meu corpo, o meu sangue, e esse cálice é um cálice da nova aliança, quer dizer, acabou a velha aliança, a Páscoa ficou no passado, né, baseada na lei, agora é baseado na graça, que coloca a lei dentro dos nossos corações, não é? Então, a ceia tem todo esse simbolismo, ela inicia durante uma Páscoa. Então, o Senhor Jesus Cristo faz a transição da Páscoa, da velha aliança, não é? Que se realizaria e se cumpriria profeticamente nele, o Cordeiro Pascual, na cruz. Não é? E ali ele inicia a primeira ceia. E ele diz que nós deveríamos fazer isso toda vez que nos reuníssemos, para nos lembrarmos, para nós termos na nossa memória bem vivo o seu grande amor. E não só uma lembrança morta, histórica, mas uma lembrança que nos traz a ação no presente. Uma lembrança que nos move. Uma lembrança que traz a nós uma paixão. Esse é o sentido da palavra anamnésia, né? Não é uma lembrança morta, é uma lembrança que nos traz vida no presente. Então, é assim que eu vejo a ceia. E a ceia, ela não era como é hoje, né? Nos templos, com toda uma programação de culto muito bonita, com corais, né? Com muita música bonita, com instrumentos. Não, é algo muito intimista, muito simples, em volta de uma mesa. E na igreja de Corinto, a gente percebe que havia uma refeição antes, que as pessoas tinham aquela refeição de comunhão, e diz a palavra de Deus em Atos que a igreja se reunia para a doutrina, se reunia para a comunhão, se reunia para a oração, e nessas reuniões também tinha o partir do pão, não é? E não adianta você partir pão sem doutrina, né? Não adianta você partir pão sem comunhão, né? Essa comunhão significa amar o seu irmão como Cristo nos amou. É exatamente isso. Isso é que é comunhão. Não é um grupo de amigos, de bate-papo, de amizade, de simpatia. Comunhão na igreja é exatamente amar o seu irmão como Cristo te amou. Uma igreja tem que viver em comunhão. Então, é doutrina, comunhão, oração, relacionamento vertical, né, com o Senhor. E o partir do pão faz parte das ações, né, da igreja, como a igreja vivia, rememorando esse amor que motivava ela no presente, não é? Mas depois nós ficamos muito litúrgicos, entramos nos templos e gostamos de uma programação bonita e faz bem à alma, como nós estivéssemos no próprio céu, aquilo vai ficando bonito, e ficamos, então, adotando uma liturgia, né, às vezes pesada, uma solenidade litúrgica, e a minha preocupação é que nós percamos essa simplicidade
do que significa e desse renovação de um pacto no presente. Isso é importante, é o mais importante da ceia que eu vejo. É exatamente a consciência que temos desse amor que nos transformou e que nos vocacionou, nos chamou para sermos seus representantes no presente nesse mundo. Ok? Obrigado, pastor. Então, assim, o senhor deu um panorama aí, né? Uma aula aí para gente sobre a origem lá no Antigo Testamento, onde a ceia era celebrada em casa, né? A Páscoa era celebrada em casa, né? Em família, e que no Novo Testamento Jesus atualiza isso, dizendo que o corpo dele é simbolizado naquele pão, o sangue dele simbolizado no vinho, e que deveriam os seus discípulos fazerem isso em memória dele. Isso foi feito dentro de uma residência também, não foi dentro de um templo, né? Foi numa residência, e as igrejas, posteriormente, a gente tem o exemplo da igreja de Corinto, né? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que também se reuniam nos lares, e todas as vezes que se reuniam tinham essa celebração que era mais intimista, né? Era uma refeição, era um banquete, e que no processo histórico, com as suas rupturas e continuidades que fazem parte do processo histórico, hoje em dia nós temos dentro da nossa realidade, né, que é um pedaço de pão simbolizando o corpo, o elemento do suco de uva que simboliza o sangue. Então nós também temos a nossa caminhada dentro da nossa realidade. Eu queria ler, pastor, rapidinho, os nossos documentos batistas, quando fala sobre a ceia do Senhor, e diz que, em primeiro lugar, alguns pontos aqui só rapidinho, é natureza simbólica, como o senhor falou, né, é uma perspectiva batista essa, né, a natureza simbólica dos elementos, diz que deve ser celebrada com a igreja reunida, e aqui a gente volta àquela pergunta, né, quando nós nos reunimos aqui, quando fazemos essa videoconferência aqui, estamos nos reunindo, pastor, mesmo que virtualmente, ou seja, não é uma reunião, né? A gente volta àqueles pressupostos que nós falamos no início, né? Não há uma reunião aqui do pastor Osíris comigo, isso é irreal, isso não está acontecendo. Como é que funciona isso? Então, reunião, e diz que a ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo. E sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Essas são as orientações que a nossa declaração doutrinária traz acerca da ceia do Senhor. Tá? Então, só para colaborar com a fala do pastor Osíris, que nos trouxe aí várias informações bíblicas e históricas sobre a celebração da Páscoa e o desdobramento na ceia do Senhor. Aí minha última pergunta agora, pastor, a minha última pergunta para encerrar o meu bloco de perguntas e depois tentar resgatar algumas aqui dos nossos irmãos, é a seguinte: após falarmos sobre esse panorama de excepcionalidade que estamos vivendo, ou seja, todos nós queríamos ter esse bate-papo aqui presencialmente, eu queria estar junto com o pastor Osíris, conversando com ele, eu queria domingo estar na igreja reunido no templo, eu gostaria disso, mas vivemos um momento de excepcionalidade, né? Então, após falarmos sobre esse panorama de excepcionalidade que estamos vivendo nesse momento, de isolamento social, a preocupação pastoral que o Senhor possui para com a primeira igreja batista no Andaraí, a realidade da ferramenta da internet, compreendendo os documentos batistas, a história da igreja e, principalmente, a teologia contida na palavra de Deus, porque nós batistas temos a palavra de Deus como sendo a nossa referência. Pastor Osíris, o senhor como presidente da PIBA, o que o senhor tem a falar em relação à celebração da ceia do Senhor, já que domingo agora é domingo de Páscoa, domingo em que celebramos, né, a inauguração, né, da ceia do Senhor. O que o senhor poderia trazer de orientação prática pastoral para a igreja, levando tudo isso que nós falamos aqui em consideração? Foi muito boa a tua colocação, pastor Rodrigo, porque você já me conhece, a minha igreja também, nós temos uma certa reação à tendência natural de todo ser humano de ser religioso e ser místico. E nós fazemos parte de uma sociedade bem mística. E nascemos, no contexto brasileiro, de uma religiosidade bem mística. Por isso que a ceia, às vezes, os elementos da ceia são até, né, adorados, né? Isso é uma idolatria. Sacralizado de tal maneira que a bênção é em você participar e comer aquele pão especial e beber aquele
suco de uva. Nós temos uma tendência àquela visão mística, não é, que alguns evangélicos têm, infelizmente, uma visão mística, como nós gostamos de que alguma coisa venha nos ajudar. A verdade é essa, alguma coisa extraordinária venha me ajudar para resolver os meus problemas e eu não posso perder a ceia, esse domingo eu não posso deixar de ir à igreja, porque é domingo de ceia. Então nós ficamos assim, viu? E eu tenho uma reação a isso. Eu sou bem Zwingli, bem batista nesse sentido. O que dá realmente valor à ceia não é que aquele pão seja aquele mistério místico, não é isso. O que dá valor à ceia é exatamente o rememorar esse amor e o renovar esse pacto de amor. É isso, em obediência ao Senhor. O que nos abençoa não é a ceia, é o renovar o pacto de amor ao Senhor que a ceia nos leva a fazer. O que nos abençoa é quando esse pão que desceu do céu está no nosso coração. O que nos abençoa é quando nós somos um pedacinho desse pão, porque nós estamos em comunhão com Cristo, porque nós somos um pedacinho desse pão. Cristo, esse pão que desceu do céu, né? E esse sangue que ele derramou transformou minha vida e perdoou meus pecados. Essa crise que estamos vivendo vem nos ajudar a tirar um pouco dessa liturgia e de toda essa idolatria em volta de elementos de ceia, que eu não vejo isso na base bíblica. Eu sou bem Zwingli, eu sou realmente a visão batista, para mim é correta, né? E nós devemos ser solenes, devemos estar no momento de adoração, tudo isso. Não precisamos de sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. A Bíblia diz: todo convertido, salvo, que tem o Espírito Santo no seu coração, vai direto ao trono de Deus por meio de Jesus. Eu não preciso ir a outro homem. Então, nós criamos uma tradição de que tem que ser o pastor, tem que estar ali aquela solenidade. Tudo isso é bom, isso ajuda, isso dá ordem. Mas o cuidado é que você sai daquela linha do meio e começa a ver um homem de Deus, como se você não fosse um homem, uma mulher de Deus, não é? Você começa a dar um status, que eu não vejo isso na Bíblia, não é? Eles se reuniam em casa, em volta da mesa, e eles partiam o pão de forma intimista, e foi a igreja que propagou o evangelho, e ele chegou até nós por causa desta igreja sem templos, sem liturgia, e sem adorar a símbolos da ceia, não é? Então, eu quero dizer que nós vamos fazer a ceia no domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Você deve preparar em casa, né? Um pratinho com pães, pedaço de pães, não é? Qualquer tipo de pão. Se você tiver um suco de uva, é o ideal, o suco de uva no copinho, quando estiverem à mesa com você, assiste o culto, assiste a mensagem, vai ter um momento como se estivesse lá no templo, vai ter um momento que eu vou dirigir a ceia. Eu e minha esposa, nós vamos orar e vamos orientar. Quem é que vai servir a ceia? Você pode servir para quem está à tua direita, vou fazer isso em volta da mesa, todos nós somos servos, ou o papai pode servir a sua família, ou a mamãe, ou eles podem designar um filho, hoje você vai servir, né? Então, o importante é isso, que nós todos nos sintamos sacerdotes, partícipes desse momento único, revalorizando o que significa, o que simboliza. Não o símbolo, mas o que ele simboliza. E diante do que ele simboliza, renovar o nosso pacto de amor, aquele que teve o seu corpo ferido por mim e derramou o seu sangue por mim e me convoca, transformou minha vida. E eu quero viver apaixonadamente para servir esse Senhor. É um momento de arrependimento, é um momento de confissão de pecado, mas é um momento de participar. Ceia é para discípulo, tá bem? Ceia é para discípulo. Jesus não convidou a multidão. Vem cá, vai ter uma Páscoa, multidão, a ceia. Não. Seus discípulos. Ceia é para gente comprometida, não é? Então, eu gostaria que nós renovássemos o nosso pacto de discípulo, de servo do Senhor, que fazemos parte da igreja, que um dia confessamos ao Senhor, nos batizamos biblicamente, como a palavra nos orienta,
e queremos viver para o Senhor. Você está sendo convidado pelo Senhor para domingo, às 10 horas da manhã, iniciando o culto domingo pela manhã. Vai ser um culto de ceia, um culto especial, culto da Páscoa. Prepara o pratinho com pão, prepara os copinhos com suco de uva, coloca na mesa. Se você estiver sozinho em casa, faça para você. O Senhor estará junto de você, se alegrando, e você virtualmente estará junto de todos os irmãos que naquela hora estão fazendo a mesma coisa. Ok? Obrigado pela orientação, pastor Osiris. Eu queria somar ao que o senhor disse, o nosso ponto da nossa declaração doutrinária da convenção, desculpa, dos princípios batistas, quando vai falar sobre o sacerdócio do crente. E diz assim: o sacerdócio do crente, portanto, significa que todos os cristãos são iguais perante Deus e na fraternidade da igreja local. Cada cristão, tendo acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, é o seu próprio sacerdote e tem a obrigação de servir de sacerdote de Jesus Cristo em benefício de outras pessoas. Então, isso soma o que o senhor disse, quer dizer, os irmãos em casa, como sacerdotes de Cristo, servirão de sacerdotes para o serviço da outra pessoa que está ao lado dele. Então, está dentro aqui do princípio do sacerdócio universal do crente, que está na Bíblia, em primeiro lugar, e em segundo lugar é desdobrado aqui nos nossos princípios batistas. Bom, então acho que o Senhor trouxe aqui uma orientação, então é para todo mundo já que é discípulo de Cristo, batizado, chamado pelo Senhor a participar da ceia da primeira Igreja Batista no Andaraí, que vai ser pelo culto, reunindo os irmãos virtualmente, né? Nós vamos ter um culto, então, de celebração da Páscoa, no domingo, às 10 horas da manhã, onde todos são convidados não para assistir, mas para participar, para cultuar a Deus. Todos são convidados. Então, já irem preparando em casa o seu pão e o seu suco de uva para participarem da celebração. É isso então, pastor Osiris? Perfeito, perfeito. Pastor Rodrigo, eu queria aproveitar também nesse momento, que eu vejo que tem algumas perguntas aqui. Sim. Não sei se você vai fazer isso, vai? Não, se o senhor já quiser entrar em alguma, o senhor pode entrar, fique à vontade. O nosso irmão Pedro Logato, ele está me perguntando e fazendo aqui uma pergunta sobre esse momento que estamos vivendo, né? E alguns acreditam que seja o início das dores e etc. Que nós devemos treinar a igreja com uma grande tribulação. Eu digo o seguinte, nós não temos que nos preocupar com isso. A nossa preocupação é sustentar a obra missionária no Brasil, né? Mas no mundo. E a prioridade é o mundo. Por que é o mundo? Porque nós queremos que o Senhor Jesus Cristo volte logo. Nós queremos. E o Senhor Jesus disse claramente que todas as etnias precisavam ter a oportunidade e a chance de conhecer o Evangelho. Existem mais de 11 mil etnias que ainda não foram alcançadas. Então, nós precisamos sustentar os missionários que Deus está chamando, como no Brasil, muitos jovens estão sendo chamados. Estão indo para lugares distantes, difíceis, até sofrendo perseguição religiosa, sujeitos a serem mortos, com suas famílias, honrando o chamado de Cristo. Muitos mártires. No ano passado, mais de 4 mil mortos foram martirizados por seguir a Cristo em países islâmicos e comunistas. Então, o nosso compromisso nesse momento, diante dessas dores do coronavírus, é realmente sustentar a obra missionária. Nós sabemos que, no final dos tempos, a igreja será muito perseguida. A igreja. E aqueles que foram fiéis até o fim significa até, se for necessário, ser um mártir, esse herdará a vida eterna. Mas o povão é como nos dias de Noé. Povão amanhã já está no carnaval. Vai passar isso aqui, carnaval do ano que vem vai estar assim, ó. Povão não está nem aí. Dos 10 que foram curados, dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Eu não tenho a mínima ilusão com relação ao povão. O que eu sei é que o Senhor quer salvar, são poucos, o caminho é estreito, a igreja tem que testemunhar e pregar para todos. Mas não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. O que nós precisamos é estar preparado para dias difíceis que virão. Virão dias difíceis. E sustentar a obra do Senhor. Difíceis para a igreja. Cada vez mais perseguida, cada vez mais calada, cada vez mais atacadas em todos os sentidos,
zombaria com os nossos símbolos, vão aumentar. Temos que ter misericórdia, orar por eles, sabendo que o Senhor está preparando a sua volta. Dores virão? Virão. Mas eu rogo é que a nossa paixão por Jesus aumente. Um abraço, Logato. Vamos continuar servindo ao nosso Deus e sustentando a obra missionária. Muito bom, pastor. E aí, lembrar o que o senhor falou, né? O senhor trouxe aqui um conceito que é bíblico das dores de parto, né? Quem é mulher e já teve filho sabe que quanto mais se aproxima do momento do nascimento do filho, maiores são as dores e o espaço de tempo entre uma e outra encurta. Então, esse é um princípio teológico acerca do final dos tempos, né? Das dores de parto. Quanto mais próximo do fim, maiores são as dores e o tempo encurta. Então, isso faz parte, foi avisado por Jesus, tem que ficar com medo de nada, né? E também a Bíblia nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, né, pastor, quando ocorreu o derramamento do Espírito Santo, a Bíblia nos diz que isso era sinal do final dos tempos, né? Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda... Então, o derramamento do Espírito lá em Pentecostes sinaliza o final dos tempos. Já sinaliza que nós já vivemos nesse período de final dos tempos. Né? Então, a gente já vivencia esse período. E devemos caminhar confiantes no Senhor, né? O que o senhor tem a dizer em relação a isso? É verdade, é verdade. Ok, queridos. Eu creio que nós vamos sair diferentes, nós vamos sair uma igreja mais compromissada. Aquele que está no pecado, diz a palavra, que continue pecando, peque mais. Está na lama, pode se lamear mais. Mas aquele que é santo, se santifique mais. Cada vez mais a coluna do meio vai ficar vazia. Cada vez mais as pessoas vão se posicionando. E nós temos que estarmos verdadeiramente avivados, esperando que o Espírito Santo de Deus faça o avivamento na sua igreja, que nós sejamos apaixonados pela obra do Senhor. Eu espero isso. Um avivamento vem da oração. E às vezes Deus faz passarmos por momentos desse para buscarmos mais ao Senhor. Dizem que lá nos Estados Unidos, quando as Torres Gêmeas caíram, as igrejas voltaram a ser frequentadas. Mas já estão vazias de novo, entende? Então, eu não tenho muita esperança com relação a isso. Mas o que eu acho importante nós levarmos como lição é que eu creio num Deus que está fazendo isso tudo, para que nós, como igreja, nos santifiquemos, nos posicionemos e nos reavivemos mais, amando a palavra e a obra dele. Vamos orar por um avivamento. É isso que nós queremos no nosso país. Ok? Amém. Pastor, a gente já está em 47 minutos, ou seja, já passamos... Eu falo ainda mais 2. A gente queria estar em 30 minutos, já estamos em 47. Foi muito boa, pastor. O senhor trouxe bastante informação aqui, uma orientação bíblica, teológica, histórica e doutrinária para orientar a nossa vida enquanto membros da primeira Igreja Batista no Andaraí, pastoreados por Jesus e pastoreados pelo Senhor, que o Senhor Jesus colocou como líder aqui na nossa comunidade de fé. Eu vou pedir para que os irmãos que tenham alguma dúvida mais detalhada, que fale com o Senhor diretamente, tá? Algum detalhe sobre que pão utilizar, que suco de uva utilizar, ou se não tem, que elemento. O Senhor fala diretamente com essa pessoa, oriente diretamente essa pessoa. Então, por gentileza, entre em contato com o pastor Osíris para ele sanar essas dúvidas em relação a essas questões. Temos aqui um irmão, cadê? O Mariano, ele fez uma pergunta, mas aí ia fugir um pouco da temática de agora, Mariano. Então vamos deixar para um outro momento, se você me permitir, meu irmão, acerca do batismo, tá bom? Que é uma polêmica que tem acontecido ultimamente, mas por conta do nosso tempo, vamos ficar por aqui, vamos deixar para um outro momento, tá bom? E eu queria, então, agradecer mais uma vez ao pastor Osíris pelo seu cuidado para com a minha vida, a vida da minha família, a vida da primeira Igreja Batista no Andaraí. O Senhor tem nos pastoreado, mesmo que distantes fisicamente, mas presente espiritualmente. E presente também por meio da realidade virtual, que é uma realidade, né? Trazendo reflexões diárias, isso é notório, o cuidado do Senhor, todos os dias, trazendo uma palavra de 3 minutos. A gente sabe que não é fácil gravar um vídeo, se expor. Gente, ninguém gosta de se expor. Né? E depois que você grava, está perenizado. Uma coisa é você lançar uma palavra e depois ficou ao vento. Outra coisa é estar gravado. Gravou, está para sempre aquilo ali. O pastor, eles têm se colocado nesse lugar por amor.
por amor a cada um de nós. Né? Então, pastor, muito obrigado pela orientação do Senhor. A gente vê uma sinceridade de propósito no Senhor, a gente vê o cuidado e o amor que o Senhor tem pela evangelização, a obra missionária e para com a igreja local, a primeira igreja batista no Andaraí. Então, é nesse contexto que a gente recebe a sua palavra, tá bom? Muito obrigado, pastor Osíris. Se o senhor quiser dar algumas orientações finais, lembrar os irmãos, então, domingo é a celebração da Páscoa, onde Jesus institui a celebração da ceia, e nós, então, estaremos celebrando a ceia nesse culto pela internet. Então, se o senhor quiser encerrar com umas palavras finais, eu pedi para o senhor orar, após a palavra final do senhor, o senhor fazer uma oração. Minha palavra final é de gratidão, Rodrigo. Gratidão a Deus, porque Ele me tirou de uma vida sem sentido, transformou minha vida quando eu tinha 26 anos. E quando eu terminei minha carreira militar, estava terminando, imaginava que tudo menos ser pastor, ele me chamou e me deu essa missão e tem me capacitado. Eu só tenho que agradecer a ele, porque sem ele nós não estaríamos aqui nesse momento. Agradecer a Deus pelas vidas que ele colocou junto a mim nesse ministério. E entre essas vidas está a sua vida, pastor Rodrigo, e de outros pastores que têm nos ajudado muito. Você como meu pastor auxiliar. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e peço aos líderes da igreja que não passe um domingo sem ligar para um irmão, ouvir sua voz, o seu tom de voz, conversar um pouquinho. Isso faz tão bem, que há pessoas que estão sozinhas, estão solitárias, estão em angústia, estão com dificuldades emocionais, tá bem? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse momento tão especial, que o Senhor está nos dando a oportunidade, Senhor, de estarmos falando por meio desta mídia, Senhor, por meio dessa tecnologia, que o Senhor mesmo deu ao homem essa capacidade da ciência, Senhor, de desenvolver equipamentos como estes. E agora, Senhor, estão sendo as cartas do apóstolo Paulo, quando nós não podemos estar fisicamente juntos para abraçar e ver o nosso irmão. Nós te agradecemos por esse momento, que tudo que aqui foi falado seja do teu agrado e que continue produzindo fruto nos corações. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento de crise que estamos passando. Rogamos que o Senhor repreenda esta pandemia, que ela seja encurtada, que nós possamos brevemente estar juntos, louvando o Senhor. Já podemos sonhar com aquele culto do retorno. Será muito emocionante. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.